Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Podeis assentar. A Marisa pediu oportunidade, quero dar oportunidade a ela. Enquanto ela vem, os nossos avisos, eu gostaria que você ficasse aí conectado. Tem as nossas redes sociais aí, ô filho, para colocar na tela? Ok, você pode estar acessando as redes sociais, seja o YouTube, seja o Instagram, seja também o aplicativo da igreja. Você pode entrar no Play Store e abaixar o aplicativo da igreja, PIB GTA, e ali você pode então ter as informações necessárias que precisa, ok? As nossas células, o horário, você pode ter informações também dos aniversariantes e assim por diante. Está aí, você pode também acompanhar as mensagens agora no podcast. Durante a semana ela é também disponibilizada e você pode ouvir a mensagem. Talvez você está viajando, talvez você está fora e você deseja ouvir ou reouvir a palavra para talvez ministrar na célula, compartilhar. Você pode também estar ouvindo no podcast, ok? Você pode estar compartilhando. Terça-feira nós temos o Tadel e as nossas programações normais, amanhã segunda revolucionária. No domingo, 8h30 da manhã, hoje nós iniciamos a classe de preparação para novos membros. E não é apenas para batismo. Talvez a gente fala assim, as pessoas falam, já quer que eu vou batizar. Não, é para você conhecer e saber um pouco o que é a igreja e como que nós pensamos, o que é a palavra que nós ministramos. E se você desejar se batizar, é claro que será muito bem-vindo. Mas também aqueles que vão ser aclamados, vão ser recebidos como membros da igreja. Nós fazemos a escola, a sala preparatória para batismo. Hoje nós já tínhamos 12 pessoas ali. E se você também ainda não fez e deseja participar, domingo 8h30 da manhã, aqui na igreja. Marisa. Graça e paz, igreja. Deixa eu tirar daqui, facilitar para você. Eu quero compartilhar com a igreja uma bênção que o Senhor me alcançou. Alguns irmãos têm me acompanhado nesse trajeto de uns 2 anos para cá. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar um versículo da palavra de Deus que muito falou comigo e me acompanhou nos últimos dias. A palavra de Deus está escrito que se eu reconhecer o Senhor no meu caminho, Ele endireita as minhas veredas. Amém? Amados, eu cursei o curso de Direito há 13 anos atrás. Fiz a faculdade. Naquele momento, eu não exerci, procurei um outro caminho e isso eu acomodei um pouco e foi passando o tempo. Já achava que tinha ficado para trás, com a correria do dia a dia, isso foi se passando. E chegou num determinado momento agora, casada com um querido, surgiu a oportunidade de eu trabalhar fora. E ele só deixaria se fosse na área que eu já estudei, que eu fiz o curso. Apresentei para eles algum projeto de alguma coisa, como loja, alguma coisa, e ele insistia no meu curso. Mas eu achava difícil. Há muitos anos atrás, e leis mudam constante, todo dia tem alteração, tem mudança. E exige muita leitura, e com o passar do tempo que eu me acomodei e me afastei. Mas vamos conversando, retomei. Apareceu uma oportunidade, não foi uma oportunidade correta, porque eu não consegui avançar, foi um curto prazo, me afastei e o Senhor colocou uma pessoa no meu caminho, a doutora Edilane, e ela me fez uma proposta.
E eu fui estar junto com ela nesses dias, nesse período, foi em 2021. E trabalhando, mas tem mesmo eu querendo, no fundo, tinha minhas limitações. Eu orava, buscava, compartilhava, alguns irmãos estavam comigo, e meu esposo sempre me esforçando, falando que, no português assim mais correto, em outras palavras ele me dizia, mas era o seguinte: se o mundo lá fora consegue, por que você, como uma mulher de Deus, não vai conseguir? Então ele me sacudia, as broncas vinham, porque ele dava bronca, e assim eu ia estudando. E não é fácil estudar, não é fácil. Ainda mais quando a gente atinge uma certa idade, que a gente se acomodou, isso a gente vai deixando essas desculpas tomar mais conta de nós. Mas comecei as provas em 2021. Não passei na primeira fase, não passei na segunda, novamente a primeira fase, e vou estudando. Aí vem aquela tristeza. Sei que eu passei numa primeira fase, aí vem a segunda fase. Mas antes de tudo, quando eu fui fazer a minha inscrição, a gente tem 2 fases na prova da OAB, a primeira e a segunda. A primeira é todas as matérias. São 18 matérias, 80 questões. Na segunda, você tem que escolher uma matéria. E eu tinha muita dificuldade na segunda, porque era uma matéria só, mas eu não me via em umas matérias que era mais fácil. Como assim mais fácil? É menos peça, é 6, 7 peças, daria para você decorar a fundamentação e ir. A minha colega, doutora, ela, como gosta muito de penal e atuava naquele momento na área penal, ela falava: Marisa, vai na área penal, que você consegue. E eu ouvi e fui. Não deu certo. Aí eu chorei e falei: Senhor, e aí? E uma voz falou para mim: direito civil. Se inscreva, vai, direito civil. Mas como direito civil? É muitas peças, são infinitas peças, você não tem nem como contar, assim, é muita. E todo mundo falava: você é louca, direito civil não. Aí eu cheguei para o meu esposo, compartilhei. E assim, e ele sempre, Deus falou, e eu fui, fiz a inscrição, direito civil. Eu sei que a primeira vez que eu passei na primeira fase, veio a segunda fase, amados. A segunda fase foi uma peça mais simples que tem no direito civil. Mais simples, era uma peça comum. E eu, a hora que me deparei com a peça, me desesperei. Falei: é pegadinha, não é? O Senhor me deu a oportunidade. E eu fiquei tão nervosa, tentando encontrar uma outra peça dentro de uma peça que estava muito clara para mim. E eu não fui bem naquela prova. Me faltou pouquíssimos pontos, eu não consegui. Aí vai a luta tudo de novo, porque eu tinha que voltar para a primeira fase. Estudar tudo, aquele monte de matéria. E lembrando, irmãos, direito civil, se tem uma sala que tem 60 alunos, 2 faz direito civil. Ninguém, é difícil. E eu falei assim: tudo para a honra e glória do Senhor. Eu fiz a prova há poucos dias agora. Eu consegui. O Senhor me deu a graça. Só que teve um trajeto. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Teve um trajeto. Oração, busca, estudo, choro. O meu lugar de oração já não era meu quarto mais, era a minha cozinha, porque ficava de frente da mesa que eu estudava. Eu quase afundava aquele chão de orar. E eu falava, as palavras que eu falava nessa última prova era: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, recebereis. E eu: Senhor, eu insisto, eu quero, eu preciso. E orava. E meu esposo, né, na força ali, né?
E ele me fez uma... Não é nem uma proposta, não. Ele falou para mim o seguinte: querida, se você não passar agora, você vai para a roça. Irmãos, eu não sei a misericórdia de Deus, o que foi, mas eu orava tanto. Não é questão de não querer, porque ao mesmo tempo que eu queria passar, para mim continuar meu trabalho, trabalhar legalizada, eu também queria acompanhar ele, do qual eu tinha deixado para poder estudar. Então, era dúvida, era difícil, era situação difícil. E o Senhor sabe. E aí me veio a palavra: Senhor, a escrita está, que se eu reconhecer o Senhor no meu caminho, o Senhor endireita minhas veredas. Glória a Deus. Eu reconheço que até aqui eu cheguei porque o Senhor esteve comigo. É o Senhor que me trouxe até aqui. Se eu vou atuar ou eu não vou atuar, não é problema meu, é do Senhor. Mas que eu preciso dessa aprovação, concluir essa etapa na vida, como meu esposo sempre me esforçava, porque eu cheguei até aqui graças a Deus e graças a meu esposo. Porque meu esposo que me sustentou o tempo todo, é com bronca, é com incentivo, tudo, mas eles... E tendo a minha ausência também, né, que isso dificultou bastante. Mesmo eu estando em casa, eu estava ausente, porque eu estava estudando. Mas ele teve paciência. O Senhor acalmou ele. Glória a Deus. E o Senhor, quando eu fui fazer essa prova agora, eu tinha uma dificuldade de ficar muito nervosa. Eu saía da prova, teve uma vez que eu pensei que eu ia para o hospital, que eu ficava tão tensa, tão nervosa, a cabeça doía tanto de mal. E nessa última prova, da qual eu tive a aprovação, eu também tive esse pânico. Eu demorei 2h30 quase para fazer a prova. Do jeito que eu cruzei as pernas, ela não descruzava mais. A água estava ali na frente, eu não conseguia tomar. E a doutora Edilane tinha falado para mim: Marisa, Deus abençoe que cai recurso e apelação. Por quê? Alguns dias atrás, quando eu estava estudando para essa prova, porque eu estava fazendo um cursinho, tinha que fazer as aulas, fazer a peça do que eu tinha aprendido, mandar para análise para os professores corrigir para ver se o meu caminho estava certo. E eu perdi o prazo de entregar o recurso de apelação. Eu fui para a fazenda. Eu não consegui, fiquei preocupada. E no caminho de volta da fazenda para a cidade, sozinha no meu carro, eu comecei a orar. Porque eu tinha perdido o prazo para recurso de apelação. Eu tinha feito todas as outras, os professores tinham corrigido, eu estava indo bem, as minhas notas estavam boas. E a apelação me faltava, era a última. E eu não tinha mandado para o professor corrigir, eu não tinha nem feito. Então eu fui, pedi para o professor, mandei mensagem e pedi para ele me dar um prazo maior para me fazer. E no caminho, orando, falando com Deus, me veio a peça inteirinha. É um recurso de apelação, não é fácil, é recurso especial no tribunal, é 2 peças, tem peça de interposição, tem a segunda peça, e o Senhor me deu claramente o tribunal da direção, todos os artigos que estão todos aqui na minha cabeça, 1009, 1010, 1012, 16, 966, todos. Deus me deu claramente a peça de interposição com a fundamentação, que o código, alguns que conhecem sabem que é grande, Código Civil e Processo Civil muito grande, e o Senhor me deu artigo por artigo. Eu fiz ela todinha, da fazenda até em casa, do começo ao fim. Cheguei em casa, fui, coloquei tudo no papel, tirei 9,8. Para quem acompanha e faz a prova, fala, não, a apelação jamais não vai cair. Porque caiu recém, não vai cair de novo. Aí eu falei para a doutora, eu consegui 9,8. Ela falou, Deus abençoe que caia a apelação. Quando eu fiz a prova, que ela ligou no outro dia, falou, Marisa, se você está dentro, caiu a apelação. Eu, misericórdia, eu fiquei tão nervosa que na hora da prova, eu vi que era apelação, quase aconteceu o que aconteceu na outra.
achando que era pegadinha, achando que era gravo de instrumento. O que eu fiz? Mesmo travada, às 2h e pouco, eu não fiquei só no pânico. Eu só orei. Só orei. Senhor, escrito está que se eu reconhecer o Senhor no meu caminho, o Senhor endireita minhas veredas. Eu reconheço que eu estou aqui porque o Senhor permitiu. Eu reconheço que tudo que eu aprendi não vem apenas de mim. O teu Espírito Santo me conduziu, porque a unção do Senhor que está sobre mim dá entendimento em tudo que eu precisar, não sendo necessário que ninguém me ensine. Está escrito em João. O Senhor fez isso comigo no caminho da fazenda para cá. E essa peça me ajuda. As minhas palavras me faltaram, mas a fundamentação que o Senhor me deu dos artigos, eu abri o código, eu só copiava, eu transcrevia e eu fiz. E toda a resposta, quando as pessoas me perguntaram se eu tinha conseguido, eu falei, por Deus, que de mim mesmo não conseguiria. E graças ao bom Deus, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus eu consegui a aprovação na OAB. Saiu o resultado dia 11 agora. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Agradeço os irmãos que me acompanharam, meu pastor, minha pastora, sempre me incentivando, a igreja, os irmãos que estiveram comigo, meu esposo, minha família, mas em especial meu esposo, que acreditou em mim. Se não fosse por ele, abaixo de Deus, eu não tinha conseguido. Que é meio de baixo, não vara mesmo, mas, né? Os irmãos conhecem ele um pouco, sabem como que é. E graças ao bom Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Isso, se nós colocarmos no Senhor todas as coisas, Ele nos ajuda. E às vezes a gente fica achando que Ele não vai me ajudar nessas situações. Deus ajuda em qualquer situação, desde que você peça e reconheça Ele como Senhor da sua vida. Amém? Queridos, vamos abrir a Bíblia numa história bastante conhecida, mas eu quero trazer num outro prisma. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao versículo 39. Lucas 8. Reverência à palavra, nos colocamos em pé. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Quem não tem a Bíblia, adquira a sua Bíblia. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando-as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído dos demônios,
vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando eles no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Pai, toma, Senhor, a tua palavra em tuas mãos e que ela cumpra o propósito para qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Poder sentar? Nesse ano de 2023, nós colocamos um tema para ser trabalhado na igreja e ser profetizado e ser anunciado, o ano do renovo e da restauração. E nós já falamos sobre um pouco sobre isso. E eu quero motivar você, eu quero motivar a igreja a entender que Deus, Ele quer agir em nós e através de nós. Deus quer mover nas nossas vidas, Deus quer ministrar através de nós. E para isso é necessário que haja uma restauração. Obrigado, filhão. E hoje, então, eu quero falar restaurados para restaurar. A história do endemoniado gadareno também é descrita em Mateus e também em Marcos, apenas João que não relata. Mateus fala que era 2 endemoniados e Lucas e Marcos falam especificamente um endemoniado. Não é que estão errados, possivelmente ou provavelmente eram 2, mas cita apenas um porque era aquele que estava à frente, era aquele que estava falando, era aquele que estava dando voz. Então, Lucas e Marcos se preocupam especificamente com este homem que fala com Jesus e tem um diálogo ali com Cristo, ainda que não seja o homem em si, os demônios manifestados na vida do homem. Veja bem, é interessante como nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você não dá daquilo que você não tem. Você não dá amor a ninguém se você não tem amor. Você não dá carinho se você não tem carinho. Você só dá daquilo que você tem. Você não dá uma oferta se você não tem valor na sua mão. Você não dizima se você não tem recebido para dizimar. Então você só dá daquilo que você tem. E o que nós temos para oferecer ao mundo, o que você tem para oferecer às pessoas, o que você tem para oferecer àqueles que necessitam, àqueles que estão à nossa volta. Eu gosto de um texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 19, onde ele diz: porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando a manifestação da igreja. O mundo aguarda o mover de Deus na igreja, ou a igreja se mover no poder de Deus, a igreja ser conduzida pelo poder de Deus. Há uma ardente expectação pela manifestação da igreja. E aqui, querido, posso fazer um parêntese. Veja bem, você tem Jesus? Amém? Você tem Jesus? Fala para mim. Você tem Jesus? E o que você está dando para as pessoas? É Jesus? Ou é a sua ira? Ou é seu nervoso? Ou é sua raiva? Ou é seu rancor? Ou é sua chatice? Ou é as suas... sei lá, tanta coisa que a gente pode citar. O que você está oferecendo para as pessoas? Você acaba de dizer para mim que você tem Jesus. E aqui está dizendo que a ardente expectação da criatura aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus. Se você tem Jesus, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, o mundo está aguardando a manifestação sua a este mundo.
Este mundo de trevas, este mundo de pecado, este mundo de concupiscência, esse mundo de tanta coisa ruim. Porque não adianta a gente nem falar assim, rapaz, não dá nem para pensar. Realmente não dá para pensar o que o homem é capaz de fazer de tanta coisa ruim. E todos os dias você vê coisas ruins acontecendo, atrocidades acontecendo. Mas o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora, nós fomos restaurados para restaurar. Mas sabe o que está acontecendo? Está faltando um entendimento de cada um de nós, de cada cristão. Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós, igreja, estou falando de nós, servos, eu estou falando de nós, filhos. Está faltando um reconhecimento de quem nós somos e quem é Deus para nós. De que nós somos chamados para restaurar também aqueles que estão perdidos, aqueles que estão deixados. Nossas vestes foram trocadas. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, eu te dou novas vestes. Nós fomos plantados pelo Senhor para manifestar o esplendor da glória, da sua glória. Existe uma razão, existe um propósito para tudo isso. Irmãos, ainda que talvez na nossa cabeça, na nossa mentalidade esteja o seguinte, que Deus criou todas as coisas, está tudo aí se movendo, mas tudo tem um propósito. Você sabia que até o pelo que você tem no nariz, ele tem um propósito? Porque senão não estava ali. Tá certo que hoje a gente quer arrancar tudo. Mas ele tem propósito. Qual o propósito da redenção? O que é redenção? Redenção é nós estávamos perdidos, mas Jesus foi lá e pagou o preço pelas nossas vidas, pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus foi lá na cruz e morreu no nosso lugar. Jesus foi crucificado por nós. Que possamos manifestar o esplendor da glória do Senhor, que sejamos enviados a levar a mesma transformação que o Senhor operou nas nossas vidas. Eu creio que aqui temos vidas transformadas, amém? Aqui nós temos vidas restauradas, amém? Eu creio nisso, querido. Eu creio na palavra de Deus que transforma o homem. O Senhor Jesus chegou naquele lugar e 2 endemoniados, como eu disse, saem ao seu encontro. 2 homens perturbados, escravizados, marginalizados, excluídos da sociedade por causa das suas atitudes. Também precisamos pensar a respeito disso, porque de repente pode ter aí a patrulha da lacração, fala, coitado, o cara estava marginalizado, deixaram ele. Não, as atitudes dele levaram ele a estar no deserto, impelido pelos demônios, estava lá. Mas estava vivendo sem roupa, onde as pessoas evitavam passar por lá para não ter que encontrá-los, pois eram violentos. Mas é ali que Jesus chega, desce do barco, vai ao seu encontro. A noite passada, Jesus havia enfrentado uma tempestade. Os discípulos entraram no barco, Jesus entrou para repousar um pouco, deitou-se ali, e a tempestade veio e tentando impedir do barco chegar até lá, tentando impedir a nossa visão, a nossa aplicação é essa, que os demônios ou aquilo que agia naquela região estava tentando impedir que Jesus chegasse para transformar aqueles homens que estavam ali. Jesus enfrenta a tempestade. Jesus enfrenta as forças contrárias que tentavam impedir dele encontrar-se ali. Assim também estávamos nós, ou alguns de nós, perdidos, escravizados pelo pecado, pelas drogas, pelos vícios, pela promiscuidade, abandonados pela família, etc. Mas um dia encontramos Jesus, amém? Houve uma mudança, novas vestes. Lucas 8,35 fala sobre isso. Novo estilo de vida. E qual é o propósito?
Qual é o propósito? De nós também levarmos restauração. Veja bem, não estou falando de coisas que nós não vivemos. Alex, fique em pé, por favor. Quantas vezes você passou na casa de recuperação? Uma vez. Obrigado. Já esteve na casa de recuperação por causa de quê? Drogas, vícios e assim por diante. Deus restaurou? Amém? Está ali, casado, família, empresário. Deus tem abençoado. Mas qual o propósito de Deus fazer isso na vida do Alex? De tirar o Alex da vida das drogas, de tirar o Alex da vida de pecado, daquilo que ele vivia. Tem um propósito nisso, irmãos. Há um propósito de levar restauração a outras vidas, de levar uma palavra que Deus pode mudar a sua história, de Deus pode mudar aquilo que você está vivendo, Deus pode mudar aquilo que está acontecendo com você, que existe uma solução para tudo isso, e essa solução chama-se Jesus. Não é para outra coisa. Por isso eu disse, nós precisamos entender, tem que entrar aqui na nossa mente e cair no nosso coração, que nós fomos restaurados para restaurar outros. Que Deus nos chamou, querido, para fazer alguma coisa. Que Deus nos chamou não simplesmente para nos colocar aqui, nos vestir tão bonitamente, estar num ambiente climatizado, estar num ambiente maravilhoso, mas para que tudo isso? Para que outras vidas também sejam restauradas, para que a igreja ela possa se locomover, ou ela possa se mover ao encontro dos necessitados, ao encontro daqueles que estão possuídos talvez pelos demônios, possuídos talvez pelos vícios das drogas, pelos vícios da promiscuidade e assim por diante. Nós somos os portadores desta graça de Deus. Somos nós. Eu pedi para o Alex levantar, não que estou expondo ele, porque ele já contou o testemunho. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Está faltando o entendimento. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu espero que o Espírito Santo possa revelar ao teu coração. Mas nós fomos restaurados com propósito. Talvez alguém possa dizer, pastor, eu nasci num lar cristão, então eu não passei pelo que o Alex passou, não tem tudo isso. Sim, mas você era um pecador miserável que também estava, querido, perdido. Sem Jesus você estava perdido, estava determinado a ir para o inferno. Jesus mudou a sua vida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, versículo 23. E Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se todos pecaram, Davi disse que em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em pecado. Somos pecadores por nascimento, não por merecimento. Mas é claro que tem alguns que resolvem chutar o pau da barraca mais cedo e fazer mais coisa ainda, né? Resolve pecar mais. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem que ser restaurado para restaurar outros, senão não tem propósito. A sua vida tem propósito. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Como eu falei semana passada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E o mais, a tradução da palavra todas as coisas está dizendo assim, que Deus faz com que todas as coisas cooperam por você. Como assim, pastor? Talvez algo ruim que está acontecendo, Deus pode fazer este algo ruim ser um milagre na sua vida.
ser algo que você não esperava, mas um milagre acontecer, e você fala, puxa vida, precisei passar por isso para eu encontrar, para ver se, sim. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperam por você. É por você. Mas tem propósito. Tem que restaurar para restaurar. Tem que ser restaurado para levar a restauração a outros. Então a nossa mensagem não pode ser uma mensagem morta, não pode ser uma mensagem, finita. Não, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem poderosa, precisa ser uma mensagem viva, porque Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história. Primeiro, somos restaurados no relacionamento com Deus, amém? Versículo 35 vai dizer: e saíram a ver o que tinha acontecido, vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios. A Bíblia diz que o demônio falou que era legião. Legião era uma legião de soldados romanos, compreendia 6.000 soldados. Então entende que esse homem estava possuído por pelo menos 6.000 demônios, ou algo parecido. Era algo terrível. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não sou possuído por tanto demônio assim não, mas talvez tenha um demônio que te perturba aí e você é parceiro dele. Você faz assim, um joguinho com ele, né? Você não me perturba muito, também não te incomodo. Mas precisa ser restaurado no relacionamento com Deus. Este homem estava longe, esse homem estava perdido, esse homem estava escravizado, esse homem estava totalmente afastado de Deus, esse homem estava totalmente afastado do propósito, esse homem havia saído do propósito de Deus completamente, esse homem estava possuído por demônios, mas ele foi restaurado no relacionamento dele com Deus. Agora, querido, vamos aplicar, fomos restaurados no relacionamento, primeiro com Deus através de Cristo Jesus, que nos abriu os olhos, nos mostrou a verdade, nos libertando do domínio das trevas, nos posicionando aos seus pés, na qualidade de filhos amados do Pai. Você foi restaurado no seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu fui... Então, querido, eu olho para vocês e vejo um grande número de pessoas. Se todos falarmos assim, nós somos restaurados, então nós temos que levar a restauração para Guarantã do Norte. Restauração lá no seu amigo de trabalho, restauração lá na sua empresa, restauração lá na sua escola, restauração lá na sua faculdade, restauração lá na sua família. Precisa chegar essa restauração lá. Você foi restaurado no seu relacionamento com Deus? Abriu seus olhos espirituais para ver toda a bondade e fidelidade de Deus? O véu do templo se rasgou e agora temos livre acesso ao Santo dos Santos em Cristo. Nós somos restaurados no relacionamento com Deus, mas também somos restaurados na intimidade com Deus. Veja que o endemoniado sentou aonde? Aos pés de Jesus. Sentou ali, junto, perto, próximo. Relacionamento sem intimidade é vazio. É a mesma coisa casamento sem sexo. Tem como acontecer? Então, mas tem gente que quer se relacionar com Deus assim. Sem intimidade. Sem compromisso. Sem momento. Quando somos restaurados no relacionamento com Deus, a intimidade chega junto, e Ele abre a porta para você ouvir a Ele, assim como Jesus fez com o endemoniado, que se assentou aos seus pés para ouvir, e assim também deseja, esse liberto agora, deseja ir com Jesus. Tudo começa no princípio. Como assim, pastor? Tudo começa no princípio. Eu coloquei essa frase aqui para mim não esquecer.
porque eu estou trazendo para você uma reflexão. Eu estou trazendo para você algo que a Bíblia está mostrando. Mas o princípio é esse. Primeiro eu preciso restaurar relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, o relacionamento quebrado, também vai ter relacionamento ruim, seja em casa, seja no seu ciclo de amizade, seja aonde você está no seu trabalho. Relacionamento com Deus quebrado, querido, vai acontecer tudo aquilo que é desagradável. Precisamos ser restaurados também, restaurados na santidade. Precisamos restaurar a nossa santidade. Santo quer dizer separado. Em Cristo Jesus nós somos separados, nós somos chamados santos. O apóstolo Pedro escrevendo, ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade precisa fazer parte da nossa vida. E a santidade, ela parte do pensamento, ela parte dos olhos, ela parte dos lábios, ela parte do coração, ela parte nas nossas atitudes. Santidade é um todo. Santidade é eu não falar da vida do vizinho, santidade é eu não fofocar das pessoas, santidade é eu comprar e pagar, santidade é eu dar a minha palavra e cumprir a minha palavra, santidade é ter, querido, uma vida realmente agradável a Deus. Tem gente que quer ser muito santo, talvez na sua aparência, talvez no seu modo exterior, mas no interior é alguém rancoroso, é alguém que não libera perdão, é alguém que é muito ruim dentro de si. Santidade é no aspecto total da nossa vida, de uma separação total. Agora, ser santo não quer dizer que eu não vivo no mundo, que eu não tenho lazer, que eu não tenho prazer, que eu não vivo as coisas daqui. Pelo contrário, eu posso desfrutar de muitas coisas daqui sem pecar. Eu posso fazer muitas coisas aqui sem cometer erros, sem errar diante de Deus. Mas às vezes nós colocamos algumas coisas assim, impedindo o nosso relacionamento com Deus, impedindo a nossa santidade, ou ferindo a nossa santidade. Nós precisamos restaurar a santidade. Pastor, esse negócio de santidade é para santo. Deixa eu falar um negócio, querido. Se fosse para santo, ou a santidade apenas para as pessoas que se separam do mundo, os monastérios estavam cheios ainda. Mas você sabia que nem os monastérios mudam as pessoas? Há fatos e relatos de pessoas que viveram 15, 20 anos dentro do monastério, mas não conheciam verdadeiramente quem era Deus, pois o seu interior estava totalmente ferido, magoado, estava totalmente distante de Deus. Santidade. Precisamos restaurar a santidade da igreja. A igreja do século 21 é uma igreja que ela quer o mundo. A igreja do século 21 é uma igreja que quer desfrutar dos prazeres do mundo. A igreja do século 21 é uma igreja que acha que nada a ver. Sabe essa frase que a gente escuta direto? Nada a ver, pastor. Ah, pastor, o mundo atualizou. Verdade, o mundo atualizou, mas a Bíblia continua a mesma. De 3, 4.500 anos antes até hoje continua sendo a mesma Bíblia, não mudou. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Jesus que falou na Bíblia é o nosso Jesus que está manifestando hoje, é o nosso Jesus que nos leva para o céu. Ele não mudou e não vai mudar. A santidade que está descrita na Bíblia, ela não se contextualiza com a modernidade que nós vivemos, querido. O que é, e ponto final. Mas precisamos ser restaurados e restaurar a santidade. No processo de relacionamento com Deus, passamos pela santificação, que é o ato de nos afastar, separar das coisas, atitudes e comportamentos que não devem mais fazer parte da nossa vida. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
A santificação deve fazer parte da nossa vida de comunhão com Deus. Santidade em todos os aspectos, pois como iremos falar de uma vida que agrada a Deus, com tudo torto, desajeitado na nossa vida? Como que você vai falar de Deus para as pessoas? Com a vida toda bagunçada, com um relacionamento bagunçado, com tudo bagunçado. Como que acontece? Não tem como, precisa restaurar. Santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Santidade deve fazer parte da nossa vida. Se você ainda não entendeu isso, que Deus quer de nós santidade, querido, você não está entendendo o reino. E olha que é tão complicado, é mais amplo do que nós imaginamos. Jesus disse, olha, vocês ouviram lá Moisés da carta do divórcio, mas eu digo para vocês que se o homem já olhar para uma mulher e desejar no seu coração, dentro dele ele já pecou diante do Senhor. Não é apenas algo exterior, é algo interior, é algo que está dentro de nós. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É preciso aperfeiçoar a santidade no temor. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu tenho santidade diante do Senhor. Quanto mais eu temo ao Senhor, mais santidade eu tenho. Quanto menos temor eu tenho de Deus, mais pecado eu tenho. Por quê? Porque não faz diferença para mim. E aí aquele termo que o Apocalipse diz, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Precisamos restaurar, ou ser restaurados na santidade para levar restauração a outros. Você está me entendendo? Talvez alguém possa dizer, o pastor leu o texto, deu o tema e está fugindo do texto. Não. Eu vou concluir. O propósito do texto está no que eu estou falando. Está dentro daquilo que eu estou ministrando. Terceiro ponto, restaurados no convívio social. Jesus vem e muda a história do homem gadareno. Jesus muda o seu convívio. Esse homem que vivia afastado, esse homem que estava longe, esse homem que estava dominado pelos demônios, esse homem que vivia no deserto, esse homem que vivia nas cavernas, esse homem que vivia totalmente isolado. Agora Jesus chegou e libertou esse homem, restaurou a sua vida. Esse homem senta aos pés de Jesus e esse homem para ouvir Jesus, e com certeza discípulos junto com ele, e com certeza outras pessoas ali junto ouvindo. E talvez Jesus ministrando no coração daquele homem, dizendo, ei, você foi um endemoniado, você foi um possesso, mas agora você tem uma nova oportunidade, agora você tem uma nova vida, agora você pode fazer a diferença. Nossa restauração, ela passa pelo convívio social. Pois como saberão se eu mudei realmente, se eu tenho novas atitudes, novos hábitos, se eu não convivo com pessoas que me conhecem? Se me afasto, não me exponho. É claro que o nosso conselho é, alguém que vive uma vida nas drogas, recebe Jesus, a sua vida é restaurada, não adianta já começar, eu vou lá, já falar para os drogados, eu já vou lá pregar para eles. Primeiro você precisa, claro, que também se fortalecer, sentar aos pés de Jesus, ouvir Jesus, fortalecer a sua fé. Mas, obrigado, filho. Mas você precisa voltar ao seu convívio social. Nós temos um convívio social, nós temos um convívio familiar.
Agora, se eu me afasto de tudo isso, como que eles vão saber que minha vida foi transformada? Como que eles vão saber que a minha vida mudou realmente? Se eu não me exponho, se eu não estou ali para mostrar a diferença. Se eu era alguém que enchia a cara de cachaça no final de semana, dava trabalho, brigava, ficava lá falando asneira para tudo quanto era lado. Não, agora eu sou crente, nem vou lá perto desse povo, porque esse povo tudo vai para o inferno. Não é assim. Jesus quer restaurar também o convívio social. O endemoniado queria ir com Jesus. Você viu o texto? Aquele homem que havia saído do demônio rogou-lhe muito que o deixasse estar com ele. Aquele homem queria ir com Jesus, aquele homem queria sair com Jesus, aquele homem queria sair pregando com Jesus, aquele homem queria, sabe? Mas Jesus disse: não, torna para tua casa, conta com grandes coisas te fez Deus, volta para o teu convívio familiar, vai lá aonde as pessoas te conheciam, sabiam que você era um endemoniado, e agora você fala dos grandes feitos de Deus na sua vida. Só um restaurado, querido, pode ir aonde já esteve e dizer: ei, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Mas sempre faça aquilo que a Marisa disse aqui, né? Reconhece o Senhor e Ele endireita o teu caminho. O endemoniado queria ir com Jesus, mas Jesus advertiu: volta para a tua família e fala dos grandes feitos de Deus. Restauração é termos uma nova vida agora, é sairmos da prisão que nos encontrava e anunciar os grandes feitos de Deus. Você precisa estar na célula para compartilhar. Irmão, tem gente que se converte, mas ele só vem no culto, ele só vem, não tem convívio, não tem nem convívio com a família, ele se isola de tudo. Que agora eu sou crente. Não, você tem uma vida social. Você precisa estar lá na célula, compartilhar o feito que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem feito na sua casa, aquilo que Deus tem operado lá. Você precisa estar lá compartilhando, dizer: ei, Deus transforma, eu sou um transformado. Ei, Deus restaura, eu sou um restaurado. O Jadonias, sempre que está na célula lá em casa, a célula dos jovens, ele sempre está falando: gente, a minha experiência com Deus foi assim. Eu não vou entrar nos detalhes, mas ele fala com toda a liberalidade. Ele fala: minha vida era totalmente perdida. Eu não era viciado, eu tomava cerveja 9 horas da manhã, meio-dia para almoçar tinha que tomar também. 4 da tarde já saía para tomar uma e voltava quando dava, achava que estava bom. Tinha uma vida totalmente desregrada, tinha uma vida totalmente longe de Deus. Mas Jesus entrou na vida dele, Jesus restaurou a casa dele, Jesus restaurou a família dele, Jesus restaurou todas as coisas. E ele está lá compartilhando e dizendo: ei, Deus fez na minha vida. Eu sou prova do que Deus fez. Eu sou testemunha do que Deus faz. Deus ainda faz a mesma coisa hoje. Eu citei o nome dele porque eu também pedi para ele, tá, gente? Com as pessoas que essas que eu estou citando o nome, eu falei que iria comentar. Então você precisa estar na célula para compartilhar, estar nos momentos com a sua família para demonstrar o que o Senhor tem feito. A luz que há em você não pode ser colocada debaixo da cama para clarear apenas aquele lugar, mas ela deve estar no lugar alto, onde todas as pessoas possam ver a grande transformação que o Senhor realizou na sua vida. Debaixo desse palco aqui não tem, querido, nenhuma luz. Porque não tem necessidade. E se colocar uma luz ali, vai iluminar apenas o lugar onde ela está. Mas aqui está uma lâmpada. Se você apagar as demais, ainda fica claro. É assim a sua vida. Aonde você vai, pode ter trevas, mas você chega lá e mostra a luz de Cristo naquele lugar. Precisa ser assim. Restaurado no convívio com os irmãos. Comunhão. Crente restaurado tem comunhão, amém?
Crente restaurado tem comunhão, gente. Crente restaurado está junto com os irmãos, vai numa confraternização aqui, vai numa celebração ali, vai na casa do outro lá, e assim por diante. Crente restaurado não é aquela pessoa que se esquiva o tempo todo de estar junto. Sabe aquela pessoa que está sempre se afastando, sempre... Ô fulano, nós vamos fazer tal coisa. Ah, não dá para mim. Ô, irmão, nós vamos na casa do irmão lá, tomar um tereré, de repente... Vamos lá comer um bolinho. Falar nisso, Zilmar, cadê o Zilmar? Meu bolinho não chegou em casa. Viu? Meu bolinho de quinta-feira não chegou em casa. Vamos lá comer um bolinho. Aqueles bolinhos de trigo assim feitos, sabe? Que caprichado. Só de falar dá água na boca, eu sei que você está com fome também. Então, queridos, crente, ele precisa participar de eventos. Às vezes a gente faz uma festa que nós vamos ter o nosso momento aqui de carnaval, no final do mês que vem. Nós vamos fazer o Retiro Caçadores de Deus, vamos estar aqui. Às vezes fazemos 3, 4 dias, a pessoa não vem um dia para estar junto com os irmãos, para celebrar, para adorar, para ver o que Deus está fazendo, para participar, para glorificar Deus junto, para estarmos juntos. O que você ficou fazendo, irmão? Então, rapaz, eu fiquei em casa. Feriado mesmo, aproveitei e fiquei em casa. Perde a comunhão. Para concluir, restaurados para restaurar, amém? Você é restaurado para levar restauração a outros. Falamos sobre a restauração que acontece na nossa vida, mas isso acontece com um propósito. E qual é? Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Deus fez na sua vida. Você precisa voltar às pessoas que te conhecem, que te conheceram, para mostrar que Deus fez na sua vida. Foi o que Jesus falou para o endemoniado: volta para a tua casa e conta quão grandes feitos te fez o Senhor. E a Bíblia diz, e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Marcos vai dizer que ele saiu por toda Decápolis anunciando quão grandes coisas fez o Senhor por ele. Agora, Decápolis era uma região com 10 cidades, compreendia 10 cidades. Esse homem não ficou apenas ali, mas ele saiu anunciando, dizendo: ei, Deus fez coisa na minha vida. Eu era aquele endemoniado que as prisões não me guardavam. Eu era aquele endemoniado que as cadeias não me prendiam. Eu era aquele endemoniado que todos passavam medo. Mas agora Jesus transformou a minha vida. Deus fez grandes coisas na minha vida. Amém? É assim que nós precisamos fazer. Volte. Não é voltar para a velha vida, mas faça o caminho de volta agora, anunciando o que Deus tem feito. Minha vida tem propósito. Lembre-se disso todo dia. Não foi por acaso que o Senhor Jesus atravessou o mar com tempestade para vir ao nosso encontro e nos salvar. É para agora irmos também e levar a restauração aos outros que ainda não ouviram ou não compreenderam o que Deus quer com as suas vidas. Ah, pastor, na minha vida Jesus não teve que atravessar o mar, não. O abençoado, Jesus teve que morrer na cruz por você. Você entendeu isso? Entendeu? Que Ele pagou o preço por você. Aqui nós estamos vendo um exemplo que Jesus... Perdão. Que Jesus enfrentou uma tempestade. À noite. De barco. Ele passou isso, mas chegou lá. E lá Ele libertou um homem. Na nossa vida foi da mesma forma. Jesus pagou o preço na cruz para nos dar a salvação. Para agora também nós irmos aos outros que ainda não ouviram, não compreenderam. Restaurados para restaurar deve ser o nosso lema em todo o tempo. Fui alcançado para alcançar outros. E assim o Evangelho do Reino é anunciado em todo o mundo. Bem-vindos, restaurados. Você é um restaurado? Se coloque em pé.
Nós vamos orar nesse instante. Quero orar por você. Vamos estar orando pelo Rodrigo. Da Kelly. Sofreu um acidente sexta-feira. Fraturou 4 costelas. E ainda está internado. Teve que fazer drenagem no pulmão. Eu creio que possivelmente uma costela deve ter perfurado, né? Mas graças a Deus já está bem. Já está se recuperando. Claro que com muitas dores. Mas carece das nossas orações, do nosso auxílio, do nosso apoio. Amém? Então, continua orando. Graças a Deus, o Edmilson já acordou do coma, já passou por 2 cirurgias, mas está acordado. Ficamos felizes também de ver o pai da Sandra já hoje aqui. Também esteve alguns dias também entubado na UTI, mas já está aqui. Deus tem sido bom, e nós vamos continuar orando. Deus continua com as suas mãos estendidas para fazer milagres. Amém? E eu também quero orar com você, que de repente chegou aqui e você está com uma dor, te incomodando, te inquietando. Deus cura, amém? Vou falar para você, talvez a gente fique assim, será que vai orar e Deus vai curar? A última imersão que eu fui a Marília agora, no final do ano, tem uma palavra que é ministrada, e nessa palavra que é ministrada, o pastor David, ele ministra e ele ensina você a orar, e ao final ele faz a oração, e as pessoas impõem as mãos para serem curadas. E eu levantei a minha mão, querendo uma cura. E veio um jovem orar comigo, um jovem da igreja. E ele falou assim, você quer que ora por quê? Na hora assim, né, você bate aquele... Eu não sei porquê, não sei que carga d'água, o que aconteceu, mas de repente... eu comecei a sentir que eu estava com hemorroida. E começou a me incomodar, mas muito. Começou a doer. E eu cheguei lá com isso. E eu disse, falei, não vou ficar com vergonha não, que a gente tem vergonha, né? A gente às vezes perde a bênção por causa de alguns preceitos nossos. Eu disse, olha, é o seguinte, eu quero que ore pelo meu estômago e eu também estou com hemorroida aqui. Deus coloca a mão. Ele orou. Irmãos, já voltei de lá para cá sem nada. Sem nada. Deus cura. Você crê? Coloca a mão aí sobre a sua cabeça, sobre o seu peito, sobre as suas costas. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai curar hoje. Só que Deus te curando, não fica quieto não, vem testemunhar. Você precisa testemunhar, você precisa falar, como eu estou falando aqui. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, querido, aí. Falar que está com hemorroida também não dá vergonha? Dá, ué, quem não tem vergonha disso? É um negócio bem incômodo, gente. Não é fácil não. Mas o importante é que Deus curou. Deus cura todas as coisas, porque Ele é que nos fez e Ele tem todo o poder, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos teus servos, pelos teus filhos. Em nome de Jesus, enfermidade, eu dou uma ordem. Saia agora. Toda dor, inflamação, em nome de Jesus. Toda artéria entupida, seja agora desentupida em nome de Jesus. Toda hipertensão, volte agora ao seu estado normal, em nome de Jesus. Senhor, cura agora, Pai. Cura, Senhor, cura essa coluna agora. Meu Deus, esse nervo ciático
que tem perturbado, inquietado, em nome de Jesus eu ordeno que inflamação saia agora, seja curado em nome de Jesus. Depressão, em nome de Jesus Cristo eu te dou uma ordem, solta agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, intercedemos pelo Rodrigo, pedimos que o Senhor estenda as mãos, Senhor, que todas as suas vértebras agora sejam restauradas, sejam coladas agora, em nome de Jesus, Senhor, e ele seja restaurado completamente, Pai. Senhor, entregamos em tuas mãos, já te louvamos pela vida do Edmilson, já te agradecemos, Pai, mas queremos vê-lo testemunhando o que o Senhor fez na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Continua, Pai, agindo, meu Deus, e assim que o teu nome seja exaltado, toda honra e toda glória e todo louvor nós rendemos a ti, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Alguém sentiu ser curado agora? Quer testemunhar? A gente fala que tem que testemunhar, tem que dar oportunidade, né? Não dá oportunidade? Não? Amém. Conto com você, com suas orações, com a sua participação. As orações durante a semana retomaram às 5 horas da manhã. Então você que deseja vir orar, tirar um tempo com Deus, você pode estar aqui orando. Amém? Quer testemunhar? Pode falar rapidinho o que Deus fez? Eu estava com uma dor muito forte aqui no pescoço. Eu tenho bolsite, tendinite. E falei, Senhor, em teu nome, é o teu milagre. Não está doendo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus continua fazendo e Ele faz. Nós é que temos dificuldade de crer, mas Ele faz, porque Ele é Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.